Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Segunda-feira, 17 de junho, semana já começa turbulenta, né? Já começou ontem com a queda de Joaquim Levy, queda que a gente anunciou em primeira mão ainda no sábado, na noite de sábado, e provocada por uma reportagem que eu publiquei justamente na sexta-feira, mostrando que o Joaquim Levy estava importando, estava nomeando como diretor da área de mercado de capitais, responsável aí, inclusive pela venda aí dos ativos do BNDES Par, das participações do BNDES Par, enfim, teria aí um papel relevantíssimo, né, para o banco, que esse diretor nomeado, um advogado chamado Marcos Barbosa Pinto, havia trabalhado na gestão do PT, né? Ali muito ligado, inclusive, ao próprio Guido Mantega, ao Demian Fioca, que sucedeu o Guido Mantega ali no BNDES, e enfim, a gente já sabe de toda a história do Guido Mantega com o BNDES e todas as investigações que estão em curso. Então não precisa ter, vamos dizer assim, aquela velha história do parecer honesto, né? Eu não estou aqui acusando o Marcos Pinto de nada, mas é óbvio, se você tem uma gestão agora de um governo que está na ponta oposta, né, no polo oposto ao governo do PT, não é possível que você tenha um personagem, né, com esse currículo dentro do seu próprio governo numa área tão estratégica. Aliás, não é o único, tá certo, gente? Eu tenho aqui uma lista deles. Vou colocando aí, vamos dizer assim, o dedo na ferida de acordo com as conveniências, né, do noticiário. A gente está sendo atropelado por tanta coisa, por tantos fatos, né? Mas assim, muitos deles eu já falei, outros eu sei que estou esperando a movimentação, colocar a cabecinha de fora para a gente colocar e expor, né? E expor. Não há o que fazer. Na verdade, o questionamento que se faz é o seguinte: será que não há pessoas, profissionais qualificados que não tenham um vínculo com a administração anterior? É disso que se trata. Eu falei aqui até lá na transição, quando o Levy indicou o Guedes indicou o Levy, o Joaquim Levy, eu falei aqui, fui um crítico quanto mais da indicação dele, né? Ninguém me ouviu. Assim como critiquei a recondução do Rodrigo Maia, ninguém me ouviu. Mas está aí, o tempo é o senhor da razão. Então, assim, eu faço a leitura aqui dos acontecimentos, tenho um pouquinho de sensibilidade, conheço os personagens, então o meu papel aqui é tentar alertar vocês, né, o eleitor, o cidadão. E, claro, se as autoridades quiserem ouvir, né, podem até não ouvir a minha voz, mas ouvem pelo menos a voz de vocês, que vão aí para as redes sociais e fazer o barulho necessário, como aconteceu nesse caso aí do Marcos Barbosa Pinto. Então, o Bolsonaro, no sábado, mandou o Levy demitir, e aí foi a público, já estava meio sem paciência mesmo, e disse que ali a corda já tinha esticado, né? Então ficou realmente insustentável a situação do Levy. Levy então pediu as contas e entregou o cargo. E aí é o seguinte: nome do novo presidente do BNDES, Gustavo Montesano. Olha, eu gosto de dizer para vocês o seguinte: eu gosto de apurar bem as coisas antes de falar, tá? O que eu posso falar para vocês é o que está no currículo dele. Foi sócio do BTG, inclusive chefe ali da área de commodities, trabalhou muito foi diretor de crédito do banco, e tem aí uma longa trajetória no BTG, uma relação bastante intensa com o André Esteves, tá? Para mim, não é o melhor cartão de visitas, tá? Então eu já colocaria aí, vamos dizer assim, ligaria uma luz amarela e ficaria de olho bem aberto. Eu vou tentar aprofundar a minha apuração e eu trago detalhes disso para vocês amanhã. Tem alguns encontros, algumas conversas para travar, como a nomeação dele saiu agora já no início da noite, o tempo é exíguo. Então tem algumas fontes que só estarão disponíveis amanhã, vou me reunir com elas desde cedo e aí eu trago para vocês todos os detalhes, tá? Eu já tenho realmente algumas informações, preciso checar, bater com outras fontes para poder dar um diagnóstico um pouco mais preciso, tá certo? Mas, de fato, assim, falou BTG, falou André Esteves, para mim já não ficou muito legal, já não ficou, não sei se a emenda aí vai ficar pior ou melhor que o soneto. Aí saiu até matéria no Globo dizendo que
esse Gustavo Montesano é vizinho lá dos filhos do Bolsonaro, é amigo dos filhos do Bolsonaro, é lá da Barra da Tijuca, enfim. Isso para mim não significa nada, tá certo? Para mim é o seguinte, você pode ser amigo, você pode ter vizinho, sujeito do lado da sua casa ali, vizinho de muro, vizinho de porta, e você não sabe o que ele faz, tá certo? Pode ser um sujeito agradabilíssimo, tomar uma cerveja ali, né? Ou um vizinho gentil, te dar uma caneca de açúcar ali, um potinho de açúcar, uma xícara de açúcar, mas a gente não conhece, né? Muitas vezes a gente não tem ideia, às vezes está morando do lado de um assassino, do lado de um corrupto e não sabe, tá certo? Então, eu estou aqui só, vamos dizer assim, fazendo uma analogia do que essas informações foram publicadas, elas não dizem nada. Eu estou mais preocupado em ver o seguinte, esse cara, quando estava lá como diretor do BTG, ele autorizou alguma operação sinistra, né? Sem garantias, irregular, né? Porque ele saindo dessa posição, como ele estava, aí parece que ele já estava aí de súbito Salim Matar, eu não sabia, né? Acho que pouca gente sabia, e ele com essa trajetória, né? A plaquinha do BTG dele aí na testa, realmente ele vai precisar aí assinar um termo de transparência, né? Um compromisso de transparência para qualquer operação que envolva o banco, até porque o BTG tem muitas operações com o BNDES, inclusive fazendo intermediação, fazendo aquele tipo de empréstimo indireto, né? Que é quando o banco ele faz a garantia, obviamente que ele recebe por isso, o BNDES terceiriza, né, esse processo de garantia e paga ao banco. Isso acontece, todos os bancos privados fazem junto com o BNDES, e no caso o BTG faz também, faz muito. Então o cara sai do BTG para depois ir para o BNDES, que tem operação com o BTG, então é preciso assumir alguns compromissos públicos e tentar ao máximo dar transparência na sua gestão. Quer ver o melhor cartão de visita? Abrir logo todos os contratos, expor tudo, as taxas, as garantias, tudo que foi feito nas gestões passadas, né? Não adianta colocar ali meia dúzia de contrato ou um acesso até determinada camada, né? Não, tem que ser acesso total, acesso global e parar com esse negócio de sigilo bancário de banco, de operações públicas, né, operações de financiamento com dinheiro público, é disso que se trata, né? Então o BNDES aí também fez operação aí financiando jatinho para empresário, muita gente que nem precisava, e o BNDES ficou financiando esse tipo de operação por muito tempo, né? Então grandes personagens da nossa república aí comprando jatinho a juros subsidiado por você que anda de ônibus, né, que anda no máximo de Uber, tá? Então é o seguinte, vamos parar com essa hipocrisia, tá certo? E vamos em frente aqui. Trarei mais informações sobre o Gustavo Montesano. Espero conhecê-lo. Vamos lá. Antes de mais nada, publiquei mais cedo. Eu já estava atrás dessa informação desde a semana passada. E aí eu levantei todas as informações na Câmara, ninguém soube me dizer. Do que você está falando, Cláudio? Estou falando da viagem da Gleisi Hoffmann e da Dilma Rousseff, não é Roscoff, é Rousseff, lá para Moscou. As duas viajaram. Já tinham me informado isso na semana passada, até em função dessa história toda aí, do vazamento das operações, de Intercept, não sei o que, relação com o Snowden. Por quê? Porque elas foram para a Rússia nas vésperas aí da divulgação dessas informações todas. Não estou aqui vinculando uma coisa a outra, a gente não tem nenhum tipo de informação de dado que associe uma coisa a outra, mas as pessoas que me passaram a informação estavam obviamente interessadas nisso. Olha, Cláudio, eu encontrei com a Dilma lá, e estava junto ela e a Gleisi, e aí até me mandaram uma foto, mas era uma foto, a Gleisi não aparecia de costas, a Dilma de perfil, dava para publicar, mas eu não tinha certeza. Então eu tentei checar nas fontes oficiais aqui da Câmara e não tinha nada, né? A Gleisi publicou lá missão oficial para justificar a ausência, né? Mas não prestou contas dessa missão. Ninguém conseguiu informação, quer dizer, uma coisa obscura, né? Quase uma missão secreta, e aí torna realmente tudo mais nebuloso. E aí hoje começou a circular, a gente foi atrás, publicou justamente uma matéria publicada na agência, na Duma, lá na agência da Câmara Baixa, né, na Câmara dos Deputados
da Rússia. Então a Câmara dos Deputados russa é mais transparente do que a Câmara dos Deputados no Brasil. Olha só que legal, viu, Rodrigo Maia? Muito bacana, né? Então eles publicaram inclusive as fotos, porque para eles é um prestígio receber a Dilma e a Gleisi Hoffmann. E publicaram várias fotos e a gente publicou no nosso site as fotos, as informações e mandou aí para vocês. E isso já ganhou o mundo, né? Vamos ver, a Gleisi ainda precisa prestar contas, né? Aliás, a Dilma viaja, vocês sabem, né, com dinheiro seu, né? Porque os assessores, transporte e tudo, é você que paga pelo fato dela ser ex-presidente. Mas vamos continuar aí nessa toada e falar para vocês o seguinte: Paulo Bernardo esteve na CPI do BNDES, né? Então, foi questionado sobre vários desses empréstimos do BNDES, né, esses mesmos empréstimos aí obscuros, não esclareceu nada. A única coisa que ele fez foi tirar o dele da reta, tirar o do Lula da reta e botar a culpa nos técnicos do BNDES. É muito legal, muito fácil e, na verdade, é um clichê, né? Então, assim, não, a minha assessoria jurídica aprovou, a minha assessoria técnica deu ok. E é isso que ele falou. Falou, não, olha, foi tudo aprovado pelas assessorias técnicas do BNDES, do Config e da Camex, e eu, inclusive, nem estava presente nessa reunião aí que aprovou o tal do Umbi para o Odebrecht lá em Angola. Então, tirou o dele da reta, disse, inclusive, que o Lula não tem nada a ver, a única coisa que o Lula fez foi assinar um termo de cooperação, que deu base aí, vamos dizer assim, abriu a oportunidade para essa coisa. Mas ninguém, enfim, gente, olha, cansa, viu? Porque é óbvio, né? Tá lá o Lula dando palestra, também recebendo, era o kit, levou para Angola o kit corrupto, né? Kit corrupção, que é apoio à campanha política, Odebrecht com dinheiro do BNDES e palestra. Esse kit foi usado várias vezes. E aí o que foi engraçado para não dizer trágico, né? É que o Paulo Bernardo foi questionado, os nomes nas planilhas, né, a propina que ele recebeu, teria recebido pelo menos 50 milhões dos 65 negociados, 3 milhões foram confirmados, né? Essa, inclusive, gente, eu vou lembrar para vocês, essa é uma das denúncias mais bem feitas, tá, né, da Lava Jato, dessas denúncias recentes, porque ela pega todo o ciclo da corrupção. Tá? Então, assim, muito bem feita, ela foi feita praticamente estruturada pela Lava Jato em Curitiba e enviada aqui para a PGR, e a PGR deu um tapa e botou para frente e a coisa andou, né? Andou, foi acatada, depois desceu, virou ação penal aqui na 10ª vara, enfim, você já conhece a novela. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: quando questionado e pressionado em relação a essas planilhas, o ex-ministro Paulo Bernardo, marido de Gleisi Hoffmann, disse o seguinte: olha, o Ministério Público constrói uma denúncia e tem que ir lá na Justiça aprová-la. Essas planilhas que estão fazendo aí, é um monte de planilha que a gente não sabe nem de que computador saiu. Aquilo lá pode ter sido feito a qualquer momento por qualquer um. Então, assim, muito legal, né? Então, as mensagens roubadas ali, vazadas do telefone, são verdadeiras, mesmo que você não consiga confirmar nada, né? Mas as planilhas entregues pela empresa, né, que assinou acordo de colaboração, checadas pela PF, pelo Ministério Público, confirmadas em depoimentos, confirmadas com extratos bancários, isso aí é fake. Então, essa é a hipocrisia do PT, né, e da sua turba, né, dos seus satélites. Dessa galera aí que adora defender corrupto. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Para encerrar, que eu vou dar como destaque, o calote, né, da Odebrecht, a recuperação judicial da Odebrecht. Vocês lembram que a Oi, né, gigante da telefonia, turbinada pelo PT, por Lula, quebrou, entrou em recuperação judicial, a maior recuperação da história, 60 bi. Beleza? Beleza. Bom, o Odebrecht agora pegou a medalha de ouro, quebrou o recorde, 90 bi. Na verdade é 99,8 a dívida da Odebrecht, tá? A recuperação judicial com as negociações vai ficar entre 85 e 90 bi, mas a dívida é de quase 100 bi. 100 bi, tá? Tá bom? Quebrou tudo.
né? Todos os limites, todos os recordes, uma coisa linda, né? E aí, gente, é o seguinte, eu fui atrás, peguei cópia do pedido de recuperação judicial. E aí ela diz o seguinte, no texto, até reproduzi, publiquei mais cedo aí, vocês podem achar no site a matéria toda, muito interessante, porque ele faz ali um relato da história da Odebrecht e tal, papapá, e fala o seguinte, que a companhia teve um amplo período de prosperidade. Entre 2008 e 2015, era PT, quando o faturamento saltou de 40 bi para 132 bi, ok? Justamente o período do petrolão. Não, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. É coincidência. Obviamente, gente, prosperidade azeitada com dinheiro público em amplo esquema de corrupção, né? E ela foi acompanhada de um endividamento assustador, de 18 bi para 110 bilhões, ou seja, o faturamento e ela foi se alavancando, endividada, e esse dinheiro foi para algum lugar, tá certo? Porque ela foi pegando dívida, faturando e pegando dívida, né? E aí, obviamente que a gente está falando de um gigante nacional que cresceu turbinado, né, com corrupção. Né? Esses esteroides aí que a Odebrecht tomou são anabolizantes de corrupção, corrupção pura. Né? Então é um crescimento insustentável, irreal, é um crescimento virtual. É muito interessante porque, óbvio, quando vem a Lava Jato e corta o suplemento, ou o suprimento, ela quebra. Ela quebra. Então, e aí no próprio pedido de recuperação judicial, a Odebrecht culpa quem? A Lava Jato, claro. Vamos prender o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol que quebraram a Odebrecht. E aí ela fala o seguinte, olha, ela fala do envolvimento dos integrantes do grupo Odebrecht, né, na Lava Jato, né, como fator de quebra da confiança na companhia, do mercado, falta de acesso a crédito, etc. e tal. Na verdade, devia ser o envolvimento do grupo Odebrecht no Petrolão, né? E não na Lava Jato, na investigação. A investigação é decorrência. Né? Então, assim, e aí o texto vai, e ela diz que a repercussão negativa dificultou o acesso a crédito, a conquista de novos projetos do Brasil, obviamente projetos com o governo, projetos, né, ela sempre pendurada nas tetas, né, do governo. Projetos públicos, sempre obras públicas. E aí diz o seguinte, que apesar de todo o esforço, né, com os acordos de colaboração, leniência firmados, o grupo continua com dificuldade de acesso a financiamentos, abre aspas, em especial com instituições financeiras públicas, fecha aspas. Ou seja, essa gente não entendeu. Essa gente continua viciada em dinheiro público, continua viciada e esperando mais e mais e mais. Querem ser reabilitadas para poder contratar com o governo federal e continuar mamando nas tetas. Olha, gente, desculpa, né? Eu sinto muito aí pelos desempregados da Odebrecht, mas é assim, esse é o tipo de política criminosa feita pelos governos petistas, por Lula, por Dilma, porque você faz uma coisa que ela não é real, ela não é verdadeira, você está alavancando, criando esses gigantes anabolizados, não são os únicos, né? Oi, Odebrecht, JBS, e que são gigantes anabolizados, são gigantes, sabe, são infláveis, porque você espeta, explode, sai nada, murcha. Por quê? Porque não tem sustentação. Ela consegue o contrato não é na base da competência, é na base da corrupção, na base da propina. Né? E consegue se alavancar na base justamente da propina. É propina para o banco que libera a grana, é propina para o agente público que autoriza a obra e é propina para todo lado. Tanto é que você tem um puta faturamento desse e não consegue sustentar, porque você tem que pagar para todo mundo também. Né? Aliás, isso é muito interessante, porque na lista dos credores está lá o BNDES em primeiro lugar, né? Números preliminares, mais de 10 bi, o Banco do Brasil também em segundo lugar, com outros quase 10 bi, e a Caixa Econômica com 7 bi. Esses são números preliminares, mas é grana pra cacete, né?
é grana pra cacete. E o seu Emílio está na lista dos credores lá esperando receber 80 milhões. O Marcelo Odebrecht 16. E vários dos colaboradores lá, os ex-diretores, todo mundo com dinheiro para receber dessa turma. Então, olha, essa é a síntese. Só que não é só de dinheiro público que se trata. Elas pegam dinheiro também, aqui vários dos credores, Bradesco, Itaú. Então a Lava Jato corta o esquema da propina, a empresa não consegue se sustentar e quebra, ela quebra, aí ela não paga a dívida do banco, do outro banco, e isso cria um efeito cascata, né? Então, claro, por isso que vocês veem essa coisa generalizada nessa imprensa comercial, que todo mundo, na primeira oportunidade que surgiu, e em tantas outras que já surgiram no passado, senta o cacete na turma da Lava Jato, no Moro e em quem puder. Se eles puderem, eles prendem o Moro, prendem o Deltan, como o próprio Lula disse que ia fazer caso ele virasse presidente. Ele falou isso, não sou eu que estou inventando. Então é lógico que interessa, como eu falei na sexta-feira, interessa a muita gente criminalizar, atacar a reputação da Lava Jato, da justiça como um todo, do judiciário brasileiro inteiro, porque o que essa gente quer é impunidade e voltar para os seus velhos esquemas, são todos viciados. Bom, para acabar, encerro aqui com uma frase que me surpreendeu hoje, frase do Alexandre de Moraes, né, o mesmo que censurou o Antagonista e a Cruzoé. Ele disse o seguinte, que a invasão dos hackers é criminosa e é uma questão de polícia. Esses hackers devem ser alcançados, punidos e presos. É uma atividade ilícita. Aspas do Alexandre de Moraes, muito bem, sinal de que despertou e entendeu, né? E é preciso corrigir o rumo, e a gente entende isso como um sinal absolutamente positivo, tá? Eu só vou encerrar com duas notinhas importantes aqui que foram publicadas. Moro 2026. Sim, Moro já disse para interlocutores, isso obviamente tem a ver com toda essa união que agora é demonstrada publicamente pelo Bolsonaro com o Moro. Isso é muito bom para todo o governo e é bom para todo mundo, porque que o Moro disse para interlocutores o seguinte, que se o Bolsonaro quiser concorrer para a reeleição, ele obviamente está fora, porque ele tem um dever ali, um compromisso com o Bolsonaro, né, para que ele não vai, se ele também decidir concorrer, obviamente, né, o interesse político. Isso foi conversas dele aí com alguns interlocutores, chegaram aos meus ouvidos. Então é o seguinte, o cenário obviamente está lá, está muito na frente, ainda falta muito. A gente sabe que o Moro é um potencial candidato, mas ele não quer ser um potencial candidato, não quer que isso sirva vamos dizer assim, de motivo de discórdia, inclusive, dentro do governo, aí, entre os mais bolsonaristas e tal, porque ele entende, ele compreende perfeitamente que se o Bolsonaro quiser concorrer à reeleição, ele não vai disputar contra o Bolsonaro. Então, isso só mostra o caráter aí do Moro, que até agora aí não tem nada contra o cara, tá certo? Se surgir, ótimo. Se não surgir, não tem nada, tá certo? Então, assim, o que eu acho interessante, porque assim, uma das coisas que mais atacaram a Lava Jato foi o quê? E essa turma aí tá vendendo delação, né? Então, os procuradores estão vendendo delação, inclusive surgiu aí uma mensagem fake rodando aí nos grupos de WhatsApp no fim de semana também, dizendo o seguinte, que esses caras negociam delação. Então agora, né, com acesso a essas mensagens todas, é a hora de provar, né, que alguém está vendendo delação, porque se não tiver, então não tem nada disso, né? Então vai ser mais uma acusação sem fundamento que foi feita aí por alguns petistas aí alguns dos importantes apoiadores do Lula, das hostes petistas, tá? O que se tem, na verdade, é o seguinte, é um grande teatro, né? Hoje, inclusive, publicamos artigos. A coisa agora que a poeira está baixando, o pessoal está entendendo que não tem nada de errado, que existe uma cultura, né, jurídica no Brasil
de relacionamento do juiz com o procurador, né? Então que isso, que é o seguinte, não pode mais fazer, não pode mais conversar, então tem que mudar a cultura inteira. Eu falei sobre isso na sexta-feira e dei vários exemplos, inclusive de ministros do STF. Então é uma grande hipocrisia, né? Uma patifaria ficar falando, né, desse tipo de coisa, né, pregar para os outros, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Na verdade, todo mundo faz, todo mundo conversa, tem esse tipo de coisa, o juiz acompanha a instrução criminal mesmo, né? Então é isso, essa é a verdade, não deixem te enganar, tá? E por enquanto, então, não tem absolutamente nada de relevante nessas mensagens que vieram à tona. E só para encerrar aqui, o registro da inconsequência da esquerda, né? Morreu uma senhora de 53 anos, Edi Alves Guimarães, mãe de 8 filhos, que estava no ônibus indo a caminho do trabalho, lá em Belo Horizonte, e aí passou mal com a fumaça do protesto que fizeram em frente ao FMG. Então, esses vagabundos queimaram pneus, essa senhora, mãe de 8 filhos, inalou essa fumaça e morreu, tá certo? Então, o nome disso é assassinato, tá? Então, é mais uma cruz, tá? Nesse cemitério, né? Nas vítimas dessa gente aí, desses partidos de esquerda, dessa gestão do PT, de PSOL, dos cambal, dessa gente aí que... porque isso aqui você não vai ver nos sites, né? Nesses sites aí você não vai ver, né? Mas é isso, é mais uma, é na fila do hospital, é na violência da segurança pública, é até em questões absolutamente imbecis como essa que a pessoa morre por uma idiotice, uma irresponsabilidade, uma inconsequência, tá? Então, gente, eu fico por aqui e volto amanhã. Desculpem, mas essa é a realidade. Um abraço.